Tomar uma brejinha, né? Bom de vez em quando, né? Quem nunca tomou uma brejinha, né, cara? Porra, eu mereço, cara. Aquele descansinho gostoso, eita, coisa boa, né? E eu vou te falar uma coisa, tá? Nada contra a brejinha no final de semana, de vez em quando. É bom, cara. Eu não vou falar que eu não tomo. De vez em quando eu tomo uma brejinha assim, uma vez a cada 2, 3 meses. Uma brejinha ou outra com meus amigos, gelada, no calor. Pô, é uma delícia. Eu não sou esse cara bitolado, não. Eu nem quero que vocês sejam. Eu acho que ser bitolado com qualquer coisa é... não é legal. Faz mal, faz um mal danado. Não só para o nosso corpo, né? Mas para nossa mente, para o nosso psicológico. Eu acho que a gente tem que se permitir viver de vez em quando e se jogar aos prazeres, né? Acho que o problema sempre é o excesso. O excesso de tudo faz mal. E para mim a bebida é um dos piores vícios que existem e é um dos vícios mais normalizados que existem também. E quando eu digo normalizado é que é um vício que todo mundo faz piada, todo mundo brinca, todo homem tem que beber, a gente bebe cerveja, a gente tem que ficar louco e quem não beber é viado. Então tem essa parada, né, cara? O homem, ele tem essa coisa, né? Eu lembro como se fosse ontem de quando eu comecei a falar, cara, eu não tô mais bebendo não, eu vou dar um tempo. Eu sempre fui de beber muito, né? Então eu comecei muito cedo, comecei a beber com 16 anos de idade e eu fiquei muito bêbado muitas vezes. Eu ficava bêbado mesmo, fazia muita merda. Vocês sabem a minha história, eu era um moleque meio delinquente, repetido às vezes na escola, fui expulso de 2 escolas, eu era muito briguento, eu era um cara brigão, né? Eu era um brigão, eu era marrento, eu era um otário, cara, eu era um babacão. E eu bebia muito e ficava bêbado e queria pegar mulher e arranjar briga, né? E já me meti em muitas confusões, acho que as piores experiências que eu tive na minha vida foi bêbado, né, de PT, porque eu bebia ao ponto de esquecer tudo, eu dava PT, já fui encontrado na rua, o taxista já me salvou, me levou pra casa do meu pai, é surreal, pô. Na maioria das histórias de merda que eu tenho, das cicatrizes que eu tenho aqui na cabeça, foi de briga, já levei garrafada, eu já quase morri, cara. Eu falo que Deus me protegeu muito, ele tinha um propósito pra mim, porque a bebida só me trouxe experiências ruins. É claro que é muito gostoso quando você tá ali começo do bêbado, né, cara? Porra, você fica mais feliz, você tira o seu filtro social, porra, fica totalmente leve e fala merda, fala tudo que você sente vontade, fala aquela parada pra mulher ali e se sente o máximo, se sente solto, se sente desapegado. Muitas pessoas usam a bebida como uma bengala social, ou seja, você usa a bebida para você se soltar, né? Tem gente que só chega no rolê e automaticamente a primeira coisa é pegar uma cerveja, principalmente o homem, né? O cara só começa a falar com mulher, a falar com as pessoas, a socializar depois dele beber, né? Depois que ele bebe, ele começa a se soltar. Deixa eu beber mais umas 3 cervejinhas, a gente já vai chegar em mulher e tá. A gente tem essa parada, cara, é muito normalizado para nós, principalmente para os homens, né? A gente sabe que tem que beber para se soltar e a gente até brinca com esse fato, né? Ah, eu desenrolo depois de certas bebidas e, cara, isso se você for pensar de forma profunda e analisar racionalmente toda essa ideia, é bizarro, né? É bizarro. Você usa, sim, uma droga e que, pra mim, é uma das piores drogas que existem, tá? Que existem. Se você pensar, cara, todos os crimes mais horríveis que tem, todas as situações mais horríveis que tem, briga, caso de homem batendo na mulher, caso de homem batendo, o pai, no caso, batendo nos filhos e na família, a agressividade, os acidentes no trânsito, cara, tudo, cara. A vida que realmente pode ser afundada, a maioria dos casos é bebida. Inclusive, se você tem um caso que se perdeu na família por causa de bebida, comenta aqui embaixo e pode desabafar, cara, porque aqui o canal, vocês sabem, é um ambiente muito tranquilo e sem julgamento. Aqui a Ordem é uma legião de pessoas obcecadas por evolução, então ninguém vai julgar você aqui, pode abrir seu coração. Mas eu acredito que a bebida, acho que tem o maior índice de famílias destruídas, né, com esse vício, né. Então, eu tenho na minha família, eu acho que todo mundo tem na sua própria família, ou às vezes é o próprio pai, ou às vezes é um tio, ou às vezes é um primo. Todo mundo tem na família uma história de algum bêbado. Normalmente é um homem, né? Algum cara que se jogou no álcool, se jogou no vício. Eu já falei pra vocês que o masculino, ele tem o vício como um pilar.
a pressão social de ser homem, né, de dar certo, de ter sucesso, de ser alguma coisa, de ser útil, é uma pressão que já é pesada para o homem carregar. Muitos homens sabem lidar muito bem com esse jogo, outros homens acabam não sabendo lidar com a pressão do jogo e acabam usando alguma droga para fugir. Fugir da realidade, fugir do próprio fracasso. A maioria dos homens que se perdem em drogas são homens que, por algum motivo, tomaram decisões erradas na vida e eles não querem parar para se lembrar disso. É como se você tivesse tomado decisões erradas na sua vida e você não queira ficar sozinho ou ficar sóbrio, porque a sobriedade traz reflexões que você não quer enfrentar, traz verdades que você não quer ver, traz demônios e traumas que você não quer lidar. Então eu acredito que o álcool, o vício com mulher, o vício com droga e principalmente o vício com álcool para o homem é uma fuga da realidade. É a gente que sabe que não deveria fazer isso, mas a gente usa e se joga na bebida. Pela narrativa de, puta, eu trabalho demais, eu trabalho muito, eu sou muito esforçado, eu trabalho e estudo, eu só quero chegar no meu fim de semana e beber meu álcool, e me jogar, e esquecer do mundo. Então, é a narrativa de eu mereço, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu pago minhas contas, então eu mereço. E outra é a narrativa de eu não consigo lidar com a minha própria realidade e com os meus fracassos, então eu vou fugir. Eu vou me jogar e vou esquecer do mundo por um minuto. Mas os dois casos, ele é iguais, né? Eles são iguais. É uma fuga. Você não quer lidar com o seu próprio fracasso ou você não quer lidar com a sua própria frustração com a sua vida atual. Mesmo fazendo muito, tem homens que trabalham muito, estudam muito, mas trabalham com o que odeiam, estudam com o que detestam e só estão fazendo isso por uma pressão social, porque a família falou e a sociedade falou que ele tem que fazer essa faculdade, que ele tem que ter um emprego de verdade e ele não segue a merda do sonho dele. Ele não segue a merda do sonho dele, não segue as próprias paixões e ele fica infeliz. Ele fica infeliz, trabalhando muito, passa por vários burnouts e estresse e acaba que a única coisa que ele quer é que a segunda-feira acabe e que a sexta-feira chegue para ele gastar o seu pouco dinheiro com seus poucos amigos e para esquecer e fugir da dor de não ser o que ele deveria ser. É triste, é cruel, mas é verdade. Eu sobrevivi a esse vício que arruinou minha vida por muitos anos. Então eu comecei a beber com 16, acabei me jogando muito cedo no álcool, bebia, pegava uma mulher, arranjava brigas, piores situações da minha vida foram bêbado, com toda certeza. Os maiores riscos que eu tive da minha vida foi bêbado, né? E hoje eu vejo que a geração Z, né, a nova geração, ela não quer e não se interessa mais pela bebida em si, né? Muitas pessoas hoje estão optando pela musculação, pelo wellness, pelo que é saudável, o que é ótimo, mas ainda tem muita gente perdida nesse mundo. É uma pequena bolha que resolveu se desenvolver e melhorar na vida. São poucas pessoas que realmente decidem de verdade. A maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, por exemplo, são pessoas que provavelmente bebem, né, socialmente ou muito. Saiba que se você bebe todo fim de semana, você é um alcoólatra, cara. E tá tudo bem, eu não tô apontando o dedo pra você, eu também já fui um alcoólatra por muito tempo da minha juventude. Eu me arrependo de ter bebido tanto em alguns momentos? Talvez, mas eu não me arrependo de nada porque eu sei que eu só tô aqui pelos erros do passado que me moldaram. Eu não acredito no erro, nem no fracasso e nem na humilhação. Eu acredito que tudo isso faz parte da minha jornada como todo. Eu não seria o que eu sou e não teria o que eu tenho se eu não tivesse fracassado, me frustrado ou em algum momento tentado fugir da minha realidade. Eu tentava fugir da minha realidade porque eu não queria lidar com o fato de que eu precisava melhorar. E teve um momento que eu cansei de fugir, mas eu só cansei de fugir porque eu passei por escrotidões, assim, por humilhações e por momentos bizarros que quase me fizeram perder a vida. E passar por esses momentos me fizeram cansar, me fizeram ter ódio de mim. Eu comecei a ter vergonha de beber tanto, eu comecei a ter vergonha de ser essa pessoa,
Quando eu comecei a sentir uma necessidade natural de melhora, eu comecei a facilmente identificar os amigos que só gostavam de mim porque o copo estava cheio, os amigos que só me chamavam para um rolê, mas sem estar bêbado, o cara nem conseguia trocar uma ideia comigo. Eu nem tinha assunto com esse cara. Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas e dos amigos que estavam à minha volta eram amigos falsos que eu nem conhecia de verdade. Eu nem me conectava com esses caras. E quando eu comecei a passar por situações difíceis na minha vida, meus pais perderam emprego, eu trabalhava como vendedor de shopping, e eu comecei a passar por perrengues, e eu nunca pedi dinheiro emprestado pra ninguém, mas eu sempre me virando, sempre me virei com grana e tal, mesmo quando eu era fudido, mas eu passei por momentos que muitas vezes eu queria uma ajuda com alguma coisa pontual, sabe, me buscar de algum lugar, porque eu fiquei sem grana pro busão, e eu percebi que todos esses caras, quando eu pedia alguma coisa, eles nunca, sempre inventavam uma desculpa, e sempre também aproveitavam qualquer oportunidade de falar que eu era gay, que eu era frescurento, porque eu não estava bebendo, ou que eu não ia pra tal festa. E aí que eu comecei a entender que existem amigos do copo cheio, amigos que eles são seus amigos, entre aspas, entre muitas aspas, só quando você tá bêbado, só quando você tá junto no rolê. E que na realidade eles são outras pessoas frustradas que também estão fugindo dos próprios problemas e gostam da sua presença para ficar bêbado. Eles gostam da sua versão bêbada. Eles gostam de estar com você bêbado, porque eles gostam mais da versão bêbado deles. Eles querem fugir a todo momento. Então não faz sentido eu ir para um rolê com você, numa cafeteria para conversar sobre a vida. Não faz sentido eu fazer um favor para você. A minha versão sóbria, ela não é tua amiga. A minha versão bêbado é o teu amigo. E eu só fico bêbado no rolê. Então vamos lá no rolê comigo. Eu não tenho companhia, não quero ir sozinho. Vamos lá. Aí que eu comecei a perceber esse tipo de amizade. E eu comecei a me afastar dessa galera e comecei a ser julgado por essa galera porque eu queria fazer dieta, porque eu não estava mais bebendo, porque eu não queria me arriscar e arriscar mais minha vida. E foi aí que eu percebi que essa galera, eles não tinham o que perder, sabe? Quando eu era um bêbado de merda e ficava louco e arranjava briga e pegava um monte de mulher e era só isso o sentido da minha vida, eu já cheguei sangrando em casa, eu já fui abandonado no rolê muitas vezes, mas eu era um jovem burro que muitas vezes falava: é isso aí, só se vive uma vez e tá tudo certo. E eu aprendi muita coisa, mas eu comecei a perceber que depois que eu caí na real e acordei para essa vida, e eu decidi muito cedo, com 20 anos de idade, 19 anos de idade, a que eu não queria mais essa vida, e eu queria melhorar, e eu queria mudar de vida, porque eu percebi que se eu não fizesse algo a respeito, minha vida não ia se transformar. Foi nesse momento que eu percebi que, porra, eu tô me perdendo. Se eu continuar assim, eu não vou construir nada na minha vida. E eu não tenho papai e mamãe. E foi nesse momento que eu comecei a me transformar aos poucos. Comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal. Comecei a estudar, inclusive, sobre o conteúdo do Manual Proibido, que é o conteúdo que eu ensino, né? Então esse conteúdo também abriu muito minha cabeça, né? O conteúdo de psicologia, de comportamento, comunicação, confiança. Quando eu comecei a ver isso aqui, cara, e estudar o que tem nesse livro aqui, porque se você não sabe, o Manual Proibido tem todas as técnicas de comunicação, comportamento humano. Se você quer aprender a nunca ser manipulado por ninguém, ou até técnicas de manipulação, técnicas de conquista, técnica de confiança genuína, esse livro é o livro para você. Ele está sempre fixado no link da descrição, tá? E quando eu comecei a estudar isso aqui, eu comecei a entender sobre comportamento e sobre as pessoas. E eu comecei a ver que as pessoas, puta que pariu, eu só tenho amigo falso nessa merda, ninguém se interessa pela minha vida de verdade, ninguém se interessa por mim. Eu tenho que parar com isso, cara. Eu tenho que sair dessa vida. E foi nesse momento que eu comecei a ver que os caras estavam incomodados de eu querer melhorar e se afastar. E foi nesse momento que eu percebi que nem nesses ambientes eu quero estar mais. E aí eu cortei laço de verdade. E esses mesmos amigos que me chamavam pra rolê e me zoavam por ter melhorado, eles estão na mesma situação até hoje. Eu tenho 28 anos de idade e tenho amigo que tá terminando a faculdade até hoje. E eu já tenho 3 empresas e enfim. E eu não julgo, tá? A decisão de cada um, cara. Não é sobre, ai, a sua situação foi diferente, Fê. Não é, cara. E foda-se, cada um tem sua concepção de sucesso. Você não precisa querer ser um empresário, querer ter 3 Ferraris. Não, cara. Às vezes o seu conceito de sucesso é ter sua família, ter uma grana boa de salário e ter um bom emprego, evoluir na sua área. Às vezes é isso a sua concepção de sucesso. Eu não tô querendo julgar o que é sucesso pra você. A única coisa que eu tô trazendo pra você é, esses caras, eles pararam no mesmo lugar. Eles não evoluíram, eles são os mesmos caras que tinham 20 anos de idade, 16 anos de idade, 18 anos de idade. Vocês têm noção, mano? Vocês têm noção que o álcool
É um dos piores vícios que existe com relação a comportamento, te deixa com um comportamento diferente, acaba com o teu comportamento, com a sua mentalidade, com o teu corpo, faz você tomar decisões péssimas, faz você passar por humilhações, por vexames bizarros, e todo mundo normaliza essa merda como se fosse o vício mais normal do mundo, como se fosse algo aceitável. Isso porque existem indústrias que são milionárias, bilionárias, e que são sustentadas por esse vício. Vocês já perceberam essa merda? Que todos os vícios, eles não são tão normalizados quanto o álcool. E o álcool, se você for parar pra pensar, é um dos piores vícios de todos. E de novo, cara, eu bebo minha brejinha a cada 2 meses, quando um amigo vem em casa, eu pego uma brejinha gelada, uma original, puta, delícia, troco uma ideia. Não é sobre isso, é sobre o excesso. É sobre todo final de semana você encher a cara. É sobre todo dia você fumar. É sobre todo dia você usar uma droga pesada e achar que é normal. E não é, cara. Eu espero que você entenda o conceito desse vídeo, eu espero que você entenda o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero passar. O Fê não é esse bitolado, cara, eu não sou desse jeito, mas eu sou um cara que percebeu que o que faz sentido na minha vida é, se for para ser viciado e obcecado por uma coisa, que seja no meu trabalho, em ganhar dinheiro e no esporte. Né? Então, que seja em evoluir minhas habilidades, que tem, por exemplo, no Manual Proibido, as habilidades de comunicação, tudo, eu leio e releio ele todo santo dia, né? Então, se for para melhorar, e se for para ser viciado, se for para ser obcecado, que seja em construir habilidades, que seja em melhorar como pessoa, em focar na minha profissão, em ganhar dinheiro, cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito e do meu corpo. É isso que eu quero fazer, cara. Se for para ser viciado em alguma coisa, que seja em vícios bons, vícios que me trazem resultado real para minha vida e para as pessoas que eu amo ao meu redor. De resto, irmão, juro, é só ilusão, cara. Os amigos que estão à sua volta, que te convidam para beber, não são seus amigos. A balada e as mulheres que você fica aí nesse rolê também são outros frustrados que só querem fugir. Não são seus amigos, nem as mulheres da sua vida, nem um ambiente correto com a frequência certa para você prosperar. O ser humano é feito de energia, cara. O que o nosso interno reflete o nosso externo. Se você está rodeado em um ambiente de pessoas que não querem nada com a vida e normalizam ficar bêbado, pegar geral, dormir de cama em cama, arranjar briga, fazer fofoca, cara, quem que você acha que você vai se tornar? Quem que você acha que você vai se tornar vivendo em um ambiente de uma frequência extremamente baixa, cara? Ouvindo músicas, inclusive, que reforçam isso. Você não vai chegar em nenhum lugar, cara. E não é papinho de coach, não, cara. É o papo mais real de todos. Esquece que eu trabalho com isso. Pensa que eu sou seu parceiro, passando uma visão de vida pra você, porque é isso que eu falo pros meus parceiros. Eu era da quebrada de São Paulo, não tinha porra nenhuma. Meus amigos é tudo vendedor, feirante. Essas são meus parceiros, velho. Meus parceiros são esses caras. E mesmo assim, eu sento com eles aqui, eu teria essa mesma conversa com eles, que eu tô fazendo com você, o que eu faço com vocês aqui, todo dia tem vídeo no canal, todo dia é uma grande conversa totalmente sincera com a alma. E quem me acompanha sabe disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa teu comentário, pode abrir o coração, pela ordem.